Olá, sextando bem, tudo bem com vocês? Sou a professora Cíntia, de língua portuguesa, certo? Hoje vamos dar continuidade às nossas atividades. Então, eu separei um assunto bem legal pra gente hoje, bem simples, tá certo? Preparei alguns slides para exemplificarmos o que eu vou falar aqui, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre pontuação. Mais especificamente, vamos falar sobre ponto e vírgula e dois pontos, tá certo? Mas por que eu vou trabalhar somente com esses sinais de pontuação? Porque esses sinais de pontuação, em alguns momentos, eles podem causar uma certa dúvida quanto ao seu uso, tá certo? Então, por isso que eu reservei esse momento para nós definirmos melhor como utilizar cada um desses sinais de pontuação, tá certo? Pronto, é isso aí, tá bom? Os sinais de pontuação, como eu falei para vocês. Primeiro eu vou colocar aqui algumas formas, né, de como vamos colocar o ponto final, né, que nós normalmente falamos. E são dois tópicozinhos que eu coloquei, né? O ponto final ele é muito simples, não tem muita regra, tá certo? Sempre no final de uma frase declarativa ou para representar as abreviaturas, tá certo? Coloquei exemplos para vocês, né? O primeiro exemplo, que é ele no final de uma frase declarativa. Os convidados demonstravam-se contentes durante todo o evento. Ponto. E aqui tem dois exemplos de abreviaturas, tá certo? De bibliografia e código civil, tá ok? No segundo slide, eu vou falar um pouco sobre o ponto e vírgula, certo? Tem uma extensão maior de explicação. Por quê? O ponto e vírgula, ele é utilizado em orações, certo? Em orações inerentes a um período muito extenso, principalmente se em uma delas já houver a presença da vírgula. Ou seja, quando um período é muito extenso, o que é um período? Um período é uma frase bastante longa em que o sinal de pontuação vai lá no finalzinho, certo? Os períodos dentro de um texto, ele é dividido a partir da pontuação. Por exemplo, eu tenho um parágrafo com várias frases, tá certo? E como é que eu vou saber qual é o primeiro período? Então, o primeiro período vai do início daquele parágrafo até o ponto final. Existe, né? Pode acontecer desse período ele for muito longo, muito extenso, como diz essa regrinha, certo? Então, quando já existe uma vírgula dentro desse período e eu preciso utilizar uma outra vírgula, um outro sinal de pontuação, aí eu vou utilizar o ponto e vírgula, tá certo? Eu coloquei um exemplo para vocês, tá certo? Vamos ler juntos. Dos mais de 100 funcionários daquela empresa, vírgula, apenas uma pequena porcentagem não concordou com as recentes decisões. O restante, todos aderiram às novas ideias. Perceberam que essa frase é gigante, esse período no caso, tá certo? Esse período é enorme. E aí, já existe a vírgula, né? Nesse caso, já existe a vírgula dentro desse período. Só que eu preciso fazer uma separação entre orações, que aí é nesse caso que eu vou utilizar o ponto e vírgula, tá certo? O segundo tópico, a segunda regrinha para o uso do ponto e vírgula é separar orações coordenadas assindéticas que exprimam relações de sentido entre si. Exemplo, as queimadas destruíram a vegetação, ponto e vírgula, todos os animais silvestres foram mortos. Existem duas orações que elas exprimem essa relação de sentido, né? Existe um sentido entre a primeira oração e a segunda. Mas para isso eu preciso colocar esse ponto e vírgula para diferenciar, né? Para separar uma oração da outra. E mesmo assim manter o sentido, né, entre elas duas, tá certo? O terceiro tópico diz assim, substituir de modo facultativo a vírgula em orações coordenadas sindéticas adversativas, tá certo? Nesse caso, nessa oração coordenada, tá assim, não concordava com as opiniões dos colegas, contudo, respeitava-as.
Ó, ele diz uma contradição nesse caso, tá certo? Ele diz que ele não concordava, porém, ele respeitava. Deu para entender a relação da coordenação sindética adversativa, que esse ponto e vírgula nessa frase, ele produz essa separação não apenas, né, estrutural, mas de sentido também, tá certo? Outra regrinha para o ponto e vírgula, né? Separar orações coordenadas sindéticas conclusivas, sendo que as conjunções se encontram pospostas ao verbo, tá certo? Exemplo, a família era responsável pela garota, ponto e vírgula. Precisava, portanto, de protegê-las em todas as circunstâncias, tá certo? Nós temos aqui as conjunções, né, que vai interligar de forma posterior ao verbo, tá certo? E aí a divisão das orações coordenadas sindéticas. No último tópico sobre o ponto e vírgula, é bem tranquilo de identificar o uso desse ponto e vírgula nessa regra, tá certo? Separar itens de uma enumeração e artigos relacionados a decretos, sentenças, petições, enfim. Essa regra não se aplica somente a textos jurídicos, né? Como o próprio tópico aqui fala, de sentenças e petições, né? Que são textos jurídicos, não necessariamente é isso. Mas sempre que nós tivermos um texto e que esse texto ele for topicalizado, o que significa dizer topicalizado? Quando você coloca os tópicos, tá certo? É uma lista enumerada. Então, por exemplo, eu vou fazer vários tópicos sobre as características. Como que eu posso colocar? Vamos lá, os pontos turísticos da África do Sul, um exemplo, tá? Aí eu vou fazer o quê? Coloco o enunciado, né, a frase. Os pontos turísticos da África do Sul são, respectivamente, 2 pontos. Aí eu vou colocar tópicos. Primeiro tópico, escrevo lá, ponto e vírgula e passo para o próximo tópico. A cada tópico que eu for colocando, eu vou colocando ponto e vírgula. E quando chega no último tópico, eu coloco o ponto final. Tá certo? A mesma regra se aplica, né, para essas sentenças, decretos, esses textos jurídicos, que aí eu vou colocar um artigo e dentro desse artigo eu vou colocar os outros tópicos e esses tópicos vão estar subdivididos a partir do ponto e vírgula. E 2 pontos, né? Os 2 pontos, eles indicam essa enumeração. Como eu acabei de falar, se eu coloco um texto topicalizado, né? Antes de eu colocar os tópicos, eu vou dizer a que se refere esses tópicos, não é verdade? Então, quando eu vou colocar a que eu estou me referindo, eu coloco os 2 pontos, que é para indicar que eu estou enumerando o que vai ser colocado posteriormente, tá certo? Primeira regra que eu coloquei no slide é exatamente essa, indicar uma enumeração. Exemplo, encontravam-se todos presentes. Aí eu vou dizer quem está presente, vou enumerar quem está presente. Filhos, genros, noras, netos e bisnetos. Enumerei e descrevi quem são essas pessoas que encontravam-se presentes. Tá? No segundo tópico relacionado aos 2 pontos, a regra é indicar as falas de personagens mediante a transcrição do discurso direto. Ou seja, dentro de um texto, quando eu vou utilizar o diálogo dentro desse texto, eu vou eu vou utilizar os 2 pontos para definir que nesse espaço que vai vir depois desses 2 pontos é um diálogo. E aí eu vou fazer o uso de travessão ou de outros sinais que vão indicar a fala do personagem, tá certo? Como exemplo, eu coloquei aqui, ó, durante a aula, o aluno perguntou à professora, 2 pontos. O aluno perguntou à professora. Esses 2 pontos já tá indicando que a próxima palavra, né, a próxima frase que vem posterior a esses 2 pontos, vai ser a fala de um dos personagens, tá certo? E aí tem, né? Durante a aula, o aluno perguntou à professora: quando serão entregues os resultados referentes ao bimestre anterior? Ela respondeu-lhe 2 pontos de novo, em breve. Deu para entender que, nesse caso, essa regra se aplica à apresentação de um diálogo que vai vir posteriormente, tá certo? E outro tópico que eu coloquei sobre as regras do uso dos 2 pontos
é demarcar uma explicação ou sequência. Exemplo, eram muitos os requisitos para o pleito daquela vaga de emprego. 2 pontos. Possuir 1 ano de experiência no cargo, ter habilitação e disponibilidade de horário. Essa explicação, ela também pode ser considerada como uma enumeração, porque eu estou demarcando uma explicação, né? Eu estou demarcando uma sequência, uma ordem de coisas que eu tenho que ter, né? Os requisitos que eu tenho que ter para essa vaga de emprego, mas que, consequentemente, eu também estou enumerando quais são esses requisitos, tá certo? Que é o quê? Ter experiência, ter habilitação e disponibilidade de horário, certo? Essa regra se relaciona também com a regra anterior que eu tinha falado, tá certo? E é isso, pessoal. Explicamos um pouco, né? Eu expliquei para vocês um pouco sobre os sinais de pontuação, mais especificamente esses sinais, né? Ponto e vírgula e 2 pontos, porque existe essa dificuldade da inserção desses pontos, desses sinais de pontuação dentro de uma frase, dentro de um texto, e que é importante você saber qual sinal de pontuação utilizar, quando utilizar e quando não utilizar. Porque o sinal de pontuação ele vai trazer uma importância para a compreensão e sentido efetivo dentro de um texto, certo? Um sinal de pontuação colocado indevidamente dentro de uma frase, dentro de uma oração, enfim, dentro de um período, ele pode mudar o sentido do texto, tá certo? Então, atentem quanto a isso, quanto ao uso, quanto às regras. Não analise somente aquela palavra que vai vir anterior ou posterior ao sinal de pontuação. Tá certo? Analisem o texto por completo, o sentido que aquele texto quer passar para o leitor, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Reservei a página 37 a 39 do livro de atividades para vocês resolverem essas questões em casa. Todas essas questões que estão nessas páginas são relacionadas aos sinais de pontuação, esses sinais de pontuação que eu expliquei para vocês agora, tá certo? Tá tudo bem explicadinho, bem delimitado para que vocês respondam essas questões e memorizem, tá certo? E aprendam o uso desses sinais. E é isso, pessoal.